E agora a gente vai bater papo sobre um assunto importante para muita gente. A gente vai conversar sobre a contratação temporária agora no final do ano com o doutor Eduardo Fritz, que é advogado trabalhista. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Jaque. Muito obrigado pela oportunidade. Prazer te receber aqui, viu? Muito obrigado, eu que agradeço. Doutor, se em todos os anos a gente costuma falar e trazer orientações a respeito do trabalho temporário aqui no nosso programa, nos últimos anos isso se torna ainda mais importante, porque a gente está em um país com muitas pessoas desempregadas. E o emprego temporário, ele traz até mesmo para alguns uma possibilidade de se tornar fixo ou traz pelo menos um respiro para os meses no final do ano. Agora, entender as questões trabalhistas que envolvem isso é muito importante. Sim. Quando a gente fala sobre trabalho temporário, a gente pode estar falando de quanto tempo de contratação, doutor? Então, o trabalho temporário ele tem regras próprias. Muito embora existam até algumas formas de trabalho temporário, né? Poxa, é meio complicado, mas dá para a gente acabar entendendo no final. Esse trabalho temporário de final de ano, ele é regido por uma lei que é 6.019. Essa lei de 74, essa lei, ela traz algumas regras que foram alteradas agora pela reforma trabalhista passada, do final do ano passado, e que acabou até melhorando um pouquinho esse universo do trabalho temporário, né? Então, ou seja, existem regras, sim, para o trabalho temporário. Esse prazo que você comentou, ele foi estendido para 180 dias, porque antigamente era 90, né? Agora 180, podendo se prorrogar, inclusive, por mais 6 meses. Então, ele pode chegar ao final de 270 dias, de 9 meses de contratação. Tá? Perfeito. Esse é o tempo máximo para um contrato temporário, esses de final de ano que o comércio costuma utilizar. Vamos entender qual é a maneira também correta dessa contratação, doutor, porque nós temos também um público grande, e isso também cada vez mais cresce no país, de pessoas que têm suas pequenas empresas, que acabaram de montar o seu negócio. Inclusive, eu vi uma pesquisa que saiu recentemente com alguns dados que explicam, apontados pelo IBGE, que as empresas que têm menos pessoas são aquelas que mais têm contratado nos últimos tempos. Então, tem de 1 a 5 pessoas, são as que mais têm contratado. E isso tem chamado muita atenção. De repente, aquela artesã que deu certo, saiu da informalidade, foi para o mercado formal, tem uma pessoa trabalhando com ela, mas agora ela vai precisar de pelo menos mais uma pessoa para ajudar no fim do ano. Sim. Qual é a maneira correta de fazer essa contratação, doutor? Então, no trabalho temporário é muito importante que se entenda que hoje, depois da reforma, se tornou obrigatória a contratação através de uma empresa de mão de obra temporária. Então, esse contrato tem que ser escrito entre uma empresa, uma pessoa jurídica. A gente está falando da terceirização, é isso, doutor? Não se confunde a terceirização com o trabalho temporário. Explica pra gente, É um outro então. universo, né? A terceirização é a forma de trabalho onde o trabalhador não temporário, o trabalhador normal, qualquer trabalhador, né, com contrato de trabalho indeterminado, ele é colocado na empresa através de uma outra empresa que terceiriza a mão de obra de trabalho dele. E agora o temporário? O temporário não. O temporário também é por uma empresa de mão de obra temporária, porém, esse contrato ele não é indeterminado, ele tem um prazo, como nós falamos agora, e outras regras, por exemplo, contrato escrito, ele precisa de algumas outras características que vão determinar que ele é temporário efetivamente. Ele tem que suprir uma mão de obra, por exemplo, de um trabalhador comum ao local, então tirou férias. Aí ele pode utilizar esse trabalhador temporário para suprir férias dele. Ou agora, comum ao final do ano, que é exatamente pela demanda, né, que ele tem, ele não consegue suprir a própria demanda, então ele contrata pessoal para suprir essa demanda para ele. Doutor, eu quero uma orientação que eu acho que é muito importante, principalmente quando a gente fala de pequenas empresas, do pequeno comerciante que começou agora com seu negócio, que vai contratar alguém de maneira temporária. Por mais que a pessoa tenha entrado na formalidade, às vezes ainda existem alguns trâmites que são informais e a pessoa pensa que tudo bem. Então, eu vou pegar o meu amigo que está precisando de emprego, eu vou pegar uma prima, eu vou pegar a minha tia, alguém que está precisando, vou colocar essa pessoa para trabalhar comigo por 1, 2, 3 meses agora no fim do ano e não vou contratar. Só que a gente sabe que lá na frente, dificilmente, mesmo sendo parente, mesmo sendo melhor amigo de não sei quem, vai dar problema e o problema pode ser grande, não pode, doutor? Com certeza. Porque se você não cumpre a formalidade que a norma ela coloca para você, com certeza essa pessoa poderá, no futuro, discutir isso dentro da Justiça do Trabalho, pedir um vínculo e você vai ser obrigado, então, a dispor de valores que você não tinha imaginado que necessitaria dispor. Então, para evitar esse tipo de dor de cabeça, cumprir essas formalidades. Ah, eu quero empregar o meu primo. Tá bom.
ele vai a uma empresa de mão de obra É terceirizada. isso que eu queria saber, como é que é esse trâmite, se eu já tenho alguém em vista? Então, legal, ele vai procurar uma empresa de mão de obra terceirizada, vai fazer um contrato com você, esse contrato vai ser escrito, vai seguir as características do contrato e tranquilo, ele pode trabalhar tranquilamente. Eu pago direto para a pessoa ou eu pago para essa empresa? Como é que é essa questão? Você paga para a empresa, porque ele veio por essa empresa e essa empresa vai remunerá-lo. Perfeito. Então, essa questão de recolhimento, tudo isso aí eu não preciso me preocupar, Não, é isso? tudo isso é para a empresa, basicamente só com o recolhimento do INSS, que você é obrigado a reter em função dessa contratação. Por esse contrato, ele exige que o tomador de serviço retenha esse valor e repasse para a empresa que está cedendo a mão de obra. O restante é tudo por conta da empresa que cedeu a mão de obra. Doutor, aí eu queria entender como é que ficam as questões dos valores, porque eu penso no seguinte, quando alguém pensa em contratar alguém, geralmente pensa naquele valor, olha, eu posso pagar tanto, eu posso pagar X, posso pagar um salário mínimo, posso pagar 2 salários. Só que na hora que você vai entrar em contato com essa empresa terceirizada, tem os impostos, tem o valor do INSS e tem um valor que essa empresa também deve cobrar. Quanto mais ou menos a mais do salário que se paga, costuma sair um trabalhador? Então, na realidade, não muito a mais. Varia um pouquinho da empresa que está te fornecendo o funcionário, mas basicamente isso é um acerto que ele vai fazer, gira em torno de 20% a 30% do valor. Não é tanto assim, Não é tanto né? assim. Porque existem vários, existe concorrência, fica mais difícil. Agora, para o funcionário em si, para o cara que está vindo trabalhar, ele vai ter algumas garantias, por exemplo, ele não pode ganhar menos do que é pago de básico para a categoria onde ele vai trabalhar. Aquele piso salarial, né? O piso salarial tem que ser no mínimo piso. Ele pode até se equiparar, por exemplo, aos funcionários ao qual ele está fazendo o mesmo trabalho lá. Aí ele vai trabalhar de vendedor. Os vendedores têm um salário fixo lá, básico, por exemplo, ele pode se equiparar a esse salário, vai depender do contrato dele. Pode ganhar menos também, Não. se os outros ganharem a mais? Pode ganhar menos que o Desde cara que que trabalha seja lá, desde que o seja no piso. mínimo piso, ok? Tá. E os outros direitos trabalhistas também, ele tem que ter, inclusive isso a reforma trouxe, todos os benefícios das convenções coletivas ele tem que receber. Então, ou seja, Por exemplo? Por exemplo, você tem alguns adicionais que a convenção coletiva exige para alguma determinada função. Você trabalha num local onde, sei lá, de alguma forma ele tem um barulho, você recebe um adicional. Algo relacionado à insalubridade. Insalubridade, periculosidade, tudo isso que você recebe, ou até mesmo alguns adicionais que a própria categoria coloca que não são legais. Por exemplo, não sei, alguma ajuda de custo, Cesta cesta básica, básica. como algumas isso categorias tudo. têm, né? Exatamente. Existem categorias, por exemplo, onde precisa de vale-refeição ou ter uma cozinha no local, outras Exato, não. exato. Tudo isso Se tiver na categoria, ele vai ter esse direito também. Eu acho que tendo uma empresa que faça esse trâmite, fica mais fácil tanto para trabalhador quanto para quem está contratando, E mais não seguro, fica? né? Na verdade, mais fácil e mais seguro. Até porque ele acaba tendo uma dupla garantia, se você for pensar. Uhum. Se a empresa a qual o contratou e o colocou para trabalhar não cumprir as determinações trabalhistas com ele, o que tomou o serviço vai acabar sendo subsidiário e vai acabar garantindo esse direito para ele também. Então, acaba sendo até uma dupla garantia. Doutor, eu queria entender, essa contratação que pode chegar a 9 meses, ela vai sendo renovada com um período mínimo ou já pode ser direto 9 meses? Conta pra gente. Pode ser direto 9 meses. Você pode contratar o período que você precisar. Pode ser 15 dias, se a pessoa precisar. Dias. Perfeito. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Só que após os 3 meses, você não pode contratar o período completo, né, que nós falamos de 9 meses, sem que haja exatamente os primeiros 6 para depois ter a prorrogação de mais 3. Então você pode dar a largada com 6 meses, ou com 30 dias, com 20, independente. Mas depois sim, uma prorrogação máxima de 3 meses. A pergunta que não quer calar e se nesse espaço de tempo, de repente nos primeiros dias, a empresa olhou e falou, ou a pessoa que contratou falou, não está rendendo da maneira que eu queria, não quero mais trabalhar com essa pessoa, por algum motivo não consigo mais pagar no próximo mês, pode se reincidir esse contrato? Sem dúvida alguma. Se for rescindido sem uma justa causa, eu simplesmente não gostei, não funcionou, o cara vai ser, vamos chamar demitido, porque não é bem uma relação de emprego, mas eu vou afastar esse contratado. Porque a pessoa não precisa ter uma justificativa para precisar mandar embora, Não, precisa? Como é que é isso? Existe um contrato determinado. Então, em cima desse contrato, por exemplo, se a empresa não cumpriu a totalidade desse contrato, ela vai pagar para a pessoa contratada uma multa que equivale a metade do valor que ele teria de direito pelo período contratado, ok? Sabe quando você contrata academia por 1 ano?
E eles falam, olha, se você quiser ficar só 2, você vai rescindir o contrato, não tem problema, a gente te devolve quase tudo. É mais ou menos isso, mais né? ou menos isso. Os direitos são os mesmos. A demissão sem justa causa, ele vai receber basicamente os mesmos direitos. Tem algumas diferenças que a lei impõe, mas que normalmente ele vai receber os mesmos direitos. A justa causa, doutor, pode ser aplicada em empregos Sem dúvida temporários? alguma, pode sim. E aplicando a justa causa, ele também perde esse mesmo valor que nós estamos conversando. Se ele for demitido por justa causa, existe o artigo 482 da CLT, que dá, né, elenca para a gente as razões da justa causa, e aí sim ele vai ser dispensado por essa razão e não vai ter direito a esses valores finais do contrato. Doutor, no caso da pessoa ficar doente, de atestados, ou até mesmo espero que isso não aconteça com ninguém, mas vai que a pessoa foi contratada ali por 3 meses e teve um acidente, né? Vai ter que ficar, aí recebeu aquele atestado de 15 dias e, como a gente fala no popular, entrou na caixa, né? Foi afastado. Como é que fica esse ônus, tanto para a empresa quanto para o trabalhador? Então, com a reforma... isso Deixa eu esperar um pouquinho. Só segura um pouquinho essa resposta, tá pode bom. ser, por favor? Claro, eu vou pro claro. break, daqui a pouco eu tô de volta. Sei que tem várias perguntas ainda, você pode ligar para 0 Operadora 11 3337 5886 ou na fanpage facebook.com/Jaqueline Stefano e deixar a sua pergunta que no próximo bloco o doutor continua esclarecendo as nossas dúvidas. Eu já volto. Nosso programa está de volta, conversando com o doutor Eduardo Fritz, que é advogado trabalhista, está falando conosco sobre a contratação de temporários no fim do ano. Doutor, eu vou retomar a pergunta que eu fiz no bloco anterior, que é a respeito das pessoas que estão contratadas de maneira temporária e se acidentam. Tanto aquelas que por algum motivo ficaram doentes e precisam entregar um atestado, quanto quando esse atestado passa os 15 dias e a pessoa precisa ser afastada. Como é que acontece no caso do emprego temporário? Acontece basicamente da mesma forma que o empregado convencional. Ela vai ter direito ao afastamento, vai ficar afastada, vai receber, né, do ente público por período de afastamento. E se esse contrato chegar ao final, ela vai ter a possibilidade de retomar, transformando isso num contrato intermitente se houver necessidade, ou poderá ser indenizada e aí liquidar o processo. Se for um acidente de trabalho, se for um acidente, ela ficou gripada, coisa assim, ela só vai se afastar e voltar tranquilamente. Sem problema. Agora, se esse afastamento for maior e a empresa precisar contratar uma outra pessoa de maneira temporária até que ela volte, a empresa é obrigada a continuar com ela depois disso? Então, essa é uma discussão que ainda não está assentada, vamos dizer assim, mas o entendimento até o momento é que sim. Ela tem que contratar outra pessoa no lugar, não tem jeito, vai ter que colocar lá, né? E essa pessoa vai ser indenizada totalmente até o final do seu contrato. Porque uma coisa interessante de falar, né, doutora, é que dependendo da frente, da atuação de cada empresa, de cada contratante, existem épocas do ano em que volta a ser necessária uma ajuda. Quem trabalha com chocolate, por exemplo, na Páscoa, é quando precisa de muita ajuda. Aí tem pessoas que trabalham com produtos que se presenteiam muito às mães, ou flores, e daqui a pouco tem o Dia das Mães, depois tem o Dia dos Namorados. Então, em várias épocas, o mercado acaba precisando desse auxílio, né? É exatamente o auxílio desta lei que nós estamos comentando agora. Que é esta lei que traz essa possibilidade de você colocar um funcionário a mais quando a sua demanda assim se faz necessária, a sazonalidade, né? Ou então umas datas magnas, como o Dia das Mães, essas coisas que você citou. A gente está falando aqui de fim de ano, mas o doutor citou uma coisa que acontece em muitas empresas grandes, inclusive, que é contratar temporários em época de férias do funcionário, sem né? Sem dúvida, também. Isso é uma reposição obrigatória. Você não pode deixar a sua recepcionista, por exemplo, saiu de férias. Você não vai deixar o telefone tocar ali sem ninguém, não é verdade? Então você precisa colocar, não tem jeito. Então, vai se suprir essa necessidade como a contratação temporária pelo período de férias da funcionária. Doutor, como é que funciona a questão dos horários no trabalho temporário? Bate cartão também, assina folha? Como é que funciona de praxe? Então, o controle, né? O controle já tem regras um pouco específicas, por exemplo, né? Ele vai seguir as normas que a empresa mesmo segue. Normalmente, o contratado temporariamente, ele não segue essas regras. Mas um controle sempre existe. Existe um controle de ponta até para você poder entender o volume de horas que ele está trabalhando, para eventualmente amanhã ele não vir reclamar isso tudo. Então, é assim, no mínimo, né? É responsável pelo exatamente seguro para os dois lados, mas tem aquela norma que diz que até 10 funcionários você não precisa marcar ponto, você não precisa desses detalhes de controle, mas eu entendo que a empresa responsável faz, independente da obrigação ou não, porque é seguro para os dois, como você comentou.
Doutor, nessa contratação, aí vai ter um horário, por exemplo, 6 horas de trabalho, 8 horas de trabalho, isso também segue a categoria, geralmente? Segue a categoria, mas normalmente são 8 horas de trabalho diários. E horas extras, como é que funciona? O funcionário temporário pode fazer hora extra? Pode fazer hora extra e receberá da mesma forma que o funcionário convencional. Pode complementar. Até só ao máximo de 2 horas extras dia, né? E a hora será calculada da mesma maneira que o funcionário Chegou uma pergunta interessante, doutor, que é do Birajara. De onde que ele é? São Paulo. Obrigado, Birajara, pela sua ligação. Ele falou que está recebendo o seguro-desemprego. Se nesse espaço de tempo ele conseguir um emprego temporário, ele deixa de ganhar? Deixa. De receber o seguro? Ele deixa de ganhar porque, como o próprio nome diz, né? O seguro é desemprego. Se ele se empregar, mesmo que temporariamente, ele vai perder o benefício, com certeza. Então, é bom ficar atento a essas questões. Ou deverá perder, né? Porque às vezes a pessoa não... Porque sabe o que acontece? Sendo bem franco, né? Direto. O contrato de trabalho temporário, muito embora ele seja registrado em carteira de trabalho, ele é registrado na parte de anotações gerais. Então, ele tem algumas situações que não, vamos dizer assim, que no controle, eu não sei se isso chega a ser... notificado de alguma maneira. O controle geral do Ministério do Trabalho, não sei se isso eles conseguem ter. Eu estou imaginando, a pessoa vai lá e fala, oi, não precisa mais me pagar meu seguro porque eu vou trabalhar um mês, de repente o seguro é mais do que um mês. Exatamente. Então, para você evitar uma fraude, né? Correto é avisar. Correto informar que você está trabalhando e vai cessar o direito que você tem ao seguro-desemprego. E daí você pode pensar em algo que eu acho muito importante citar, que é o que eu quero citar agora, que é ver essa situação como uma oportunidade. Porque eu fico imaginando que se estendeu para 6, estendeu para 9, é porque talvez aquele funcionário realmente esteja se destacando. E numa oportunidade, a empresa pode falar, a próxima vaga que eu tiver é dele, vou deixar ele aqui como temporário até poder contratar. Então, é o momento da pessoa que precisa realmente de um emprego dar tudo de si, não é verdade? Mas com certeza. Inclusive, o percentual de contratação definitiva do temporário ainda é baixo, né? Segundo informações, está em 8% dos funcionários que foram contratados temporariamente acabam se efetivando na empresa. Lógico que isso tem uma ligação direta com o próprio mercado. O mercado está aquecido, você vai precisar de mais mão de obra. Então, esse cara, se ele é bom, ele vai ficar. Então, é assim sucessivamente. Então, a gente torce para que realmente, né, esse número aumente muito e que todos... Para que esse mercado aqueça finalmente, né? E que todos os temporários se efetivem, né, e o país... Pare de padecer desse desemprego gigante que nós estamos vivendo hoje. É a nossa esperança, né, para o próximo ano. Doutor, aliás, agora já para o fim de ano, né? Opa, já começamos com muita esperança. Já joga esse mês, ó. Recebendo, doutora, uma pessoa aqui que é especialista em questões trabalhistas, as perguntas começam a chegar. Então. Eu vou fazer essa pergunta porque eu achei bem interessante do nosso telespectador. Ele disse que atua como segurança. E quando alguém na empresa dele está de férias... Entre as pessoas que são contratadas, eles se organizam para eles cobrirem o que está de férias. A empresa não contrata outra pessoa. Isso é legal? Isso é correto? Pode acontecer, desde que se ele, de alguma forma, cumprir uma jornada superior à jornada que ele cumpre normalmente, ele vai ter que receber por esse tempo a mais que ele está trabalhando. Se ele trabalha a chamada FT, né, que é a folga trabalhada, ele precisa receber por isso. Agora, o que muitas empresas fizeram, inclusive, o doutor vai poder falar até melhor, tiveram que mandar algumas pessoas embora e realocaram dentro da jornada de trabalho alguém, às vezes, para fazer um pouco mais, além da função que fazia, porque senão as empresas iam ter que fechar as portas. Sim. Então, dentro da legalidade, tem muitas empresas que fazem isso, né, doutor? Sim, e vou dizer mais, eu até, analisando a coisa de uma forma mais ampla, eu acho que isso é uma situação que acontece hoje, a gente tem que ceder em alguns pontos. Se você se engessar dizendo que, olha, eu sou engenheiro aqui na empresa, mas eu não posso pegar esse copo de água e pôr na mesa porque ele vai cair, essa pessoa é um funcionário antigo, ele não está atualizado com o mundo, com as situações atuais, né? Então, hoje todo mundo é meio multidisciplinar. É verdade. É lógico que não pode haver abuso em cima disso, né? Não dá para chamar de multidisciplinar um cara que faz todas as funções da sua empresa. Mas, enfim, né? Uma ajudinha num lugar ou outro, uma boa vontade, uma mão de obra um pouquinho, isso não tem problema nenhum. Né? Sem dúvida, a gente faz isso em casa quando precisa, E só garante né? o trabalho da pessoa, né? Só acaba... Que as empresas estão de olho nisso, Opa, com certeza. Doutor, chegou uma outra pergunta pra gente, algo que, inclusive, para quem trabalha com TV é muito comum. A gente fala sobre freelancer, né? O freela. O freela entra como trabalho temporário? Porque, às vezes, a pessoa faz freela e nem recebe nota, né? Então, vamos dizer assim, o freelancer ele é um modo de contratação. Não é um temporário, porque existe, vamos dizer assim, eu diria que é um contrato de trabalho por prazo determinado.
que é uma outra forma de contratação para o prazo determinado, mas não é o temporário de final de ano. É porque você utiliza de uma mão de obra específica, você tem toda uma qualificação para fazer esse trabalho, então ele se encaixa melhor na minha forma de ver nesse outro tipo de contrato por prazo determinado, ok? Onde esse profissional vai trabalhar por um período X, ou ainda um outro tipo de contrato, que é por uma, vamos dizer, por uma obra certa, por aquilo que você vai fazer definitivamente. Eu vou lá, vou fazer um trabalho X e vou entregar esse trabalho e vou embora. Então é um trabalho certo, né? Não é um temporário. Você não precisa daquele trabalhador por um tempo X exato. Mas você é importante que haja uma contratação mesmo assim, uma formalidade mesmo assim. Sempre, gente. A formalidade dá garantia para as duas partes. Garantia de direitos, etc. Para a gente finalizar, doutor, um outro assunto importante, inclusive algumas polêmicas na mudança trabalhista com relação às gestantes causaram até, né? Sim, sim. Mas a questão no caso do trabalho temporário especificamente, se a mulher foi contratada e ou não falou que estava grávida, ou não sabia que estava grávida, ou não estava, e durante o trabalho temporário ela descobriu ou ela engravidou, ela passa a ter os mesmos direitos que uma gestante CLT? Então, não é uma notícia tão boa. Porque nesse caso da contratação temporária, nesta lei que nós citamos, né, que o pessoal usa, que é a lei, meu Deus, a 6.017, que nós comentamos agora, a gestante não tem esses direitos estendidos. Na contratação por prazo determinado, nesse outro modelo da CLT, sim, que são contratos de 2 anos, prorrogáveis por mais 2, etc., tranquilamente, ela passa a ter os mesmos direitos. Mas nesse contrato de 90 dias prorrogáveis, a jurisprudência, os julgados entenderam recentemente que não. Inclusive, até o próprio Tribunal Superior do Trabalho, num julgado recente, entendeu que nesse caso não, porque existe uma determinação final de prazo e o empregador não tem, então, a responsabilidade por essa gestação. Sabe, doutor, apesar de ser difícil para quem está gestante ou descobre que está gestante, quando a gente estava até conversando sobre isso, uma dúvida que me veio as pessoas não vão mais querer contratar mulheres para empregos temporários se tiverem essa brecha, porque o que eu percebo, doutor, e eu conversei com muitas mulheres que tentaram retornar ao mercado de trabalho depois de ter filhos, é que há uma grande mudança na contratação. E a mulher, muitas vezes, na hora de ser contratada, ouve a pergunta: pretende ter filhos? Sim. E, infelizmente, por mais que isso já tenha melhorado, ainda existe um certo receio de contratar mulheres que querem ter filhos ou que têm filhos. Porque a empresa pensa: poxa, estou precisando de alguém agora, eu vou contratar. A pessoa vai engravidar. Durante os 9 meses pode precisar toda hora ir no médico. Então, pensando enquanto empresa, eu não estou falando que está certo, mas pensando enquanto empresa, ainda mais temporário, talvez preferissem contratar os homens, se fosse assim, né, doutor? Pois é, né? Ou mulheres mais velhas, ou que não, coisa não tem essa pretensão, né? Justamente. Isso é um problema. Não dá para fechar os olhos, porque realmente a empresa ela contrata porque ela precisa naquele momento. E às vezes acontece isso. Muito embora eu não concorde, acho isso injusto, né? Absurdo. Acho que nós não estamos lidando com forma diferente que senão vida, né? Não há assim nenhum tipo vamos dizer, de intenção da mulher em trazer um malefício para a empresa. Existe um ocorrido, ela ficou grávida. Ué, gravidez não é doença, não é? Pelo contrário, Pelo contrário, é uma alegria espetacular. E ela pode trabalhar o tempo integral dela. O problema é que a empresa, às vezes, olha para o custo disso, para o afastamento, que é um pouco longo, né? Depois da gravidez. Então, às vezes, acaba trazendo esse problema. Vou deixar enfim. Pode. Não, tranquilo, só para... Eu vou deixar os contatos do doutor e falar isso que o doutor falou. Tanto é verdade que a maioria das empresas que contratam mães, e quando eu converso com mães, elas falam: as mulheres se tornam tão mais fortes e têm tanto mais vontade de trabalhar depois que se tornam mães, né? Que as empresas poderiam começar a olhar com outros olhos. Eu sou fã das mulheres porque eu acho que elas são mais responsáveis, mais dedicadas. Desculpa aí, mas é... Verdade, seja dito, Quem quiser entrar em contato com o doutor, o site www.fnkadvogados... Não, FNC. FNC, não tem, né? fncadvogados.com.br e o telefone 0 operadora 11 3257 6699. Tá passando direitinho pro pessoal. Desculpa. 93 o final? Isso. 0 operadora 11 3257 6693, certo? Exatamente. Já estão corrigindo lá. Obrigada, muito viu, doutor? Obrigado, Volte eu mais que agradeço vezes. muito. Uma ótima tarde. Ótima tarde.